Desculpa aí, galera, que eu tive que dar uma limpada aqui, porque a memória do celular já estava estourando, por isso que foi interrompido o vídeo. Então vamos lá, né? Quais são os sintomas do diabetes? A gente já falou isso. Fome excessiva, sede excessiva, vontade de urinar e de fazer xixi várias vezes ao dia. Do diabetes tipo 1, fome frequente, sede frequente, vontade de urinar várias vezes ao dia, perca de peso, fraqueza, fadiga, que é a mesma coisa que cansaço, mudanças no humor, náuseas e vômitos. Do tipo 2, fome frequente, sede constante. Aí vem as diferenças, né? Do tipo 1, formigamento nos pés e nas mãos, vontade de urinar, de fazer xixi também várias vezes ao dia, infecções frequentes nos rins, nas bexigas, na pele, né? Feridas que demoram a cicatrizar e visão embaçada. Então, difere bastante, né? Sintomas do tipo 1 para o tipo 2. Alguns são os mesmos, mas tem muitas diferenças. A melhor forma de prevenir, a gente já sabe qual que é. Comer fruta diariamente, verdura, legume, né? Pelo menos 3 porções de fruta. Eu vejo gente aí que não come nenhuma e não gostam de nada. Reduzir o consumo de sal, de açúcar e gorduras. Então eu vejo gente que prefere tomar o suco do saquinho, né? Sabe aquele suco de antigamente? Eu falo mata-rato. É a mesma coisa pra mim que mata-rato. Então, assim, tem pessoas que preferem aquele suco ali do que uma laranja. Tem pessoas, né? Pessoas que preferem comer o chocolate, alguma coisa nesse tipo, um salgadinho, do que comer uma fruta. Uma fruta, né? Não tô pedindo 3 porções de frutas aqui, não. Eu tô referindo a uma fruta. A pessoa que fuma, ela tem que parar de fumar. Fazer a prática de exercício físico regularmente. Que isso que implica em quê? 30 minutos no mínimo todos os dias. 30 minutos, meia hora por dia, todos os dias. Não faz 30 minutos hoje, semana que vem faz mais 30. E manter o peso controlado. Aí a gente previne não só a diabetes, né, gente? Previne um monte de doenças. Mas como eu já te falei, pra mim a diabetes é uma doença muito triste, que mais pega. Então a gente fazer isso, a gente vai ter o nosso peso controlado, nós vamos ter a nossa saúde mais controlada, com certeza. Existem vários fatores de risco para desenvolver o diabetes. Quais são esses fatores de risco? Além dos fatores genéticos, como a gente já falou, né? A essência dos maus hábitos podem contribuir para o desenvolvimento do diabetes. Porque tem gente que tem uma desculpa, né? Tudo TPM, come 1, 2, 3, 4, 5 caixas de chocolate ou mais. TPM não é desculpa, não. Diagnóstico de pré-diabetes. Pressão alta, colesterol alto, alterações na taxa do triglicerídeos no sangue, sobrepeso, principalmente se a gordura estiver concentrada em volta da cintura, né? A pessoa ela é fina aqui e fina embaixo, mas aqui assim ela tem um pneuzão, certo? Pais, mães ou parentes próximos com diabetes, ele é um diagnóstico para pré-diabéticos. Doenças crônicas renais. Mulher que deu à luz a criança com mais de 4 quilos. Lembra que eu falei que é PIG, os neném de diabetes nascem grandes? Eles nascem grandes, pesados? Então, mulher que deu, né, à luz a criança, às vezes não fez pré-natal e o neném dela pesou 4 quilos e tanto, 5 quilos, vai investigar na segunda gestação, tá com diabetes.
né, que é o diabetes gestacional. Síndrome de ovário policístico. Diagnóstico distribui psiquiátricos, esquizofrenia, depressão, transtornos bipolar. Há pessoas que têm problemas mentais como esquizofrenia, depressão, transtorno bipolar, são pessoas que estão à mercê do pré-diabetes. Apneia do sono. O que é a apneia do sono? A falta do sono, a pessoa não consegue dormir. Uso de medicamentos da classe dos glicocorticoides. Além de ser corticoide, tem glicoídeos. Aí complica muito. Qual o tratamento para o diabetes tipo 1? Eles precisam de insulina. Eu já falei que ele vai ser tomado de insulina dependente, porque ele precisa de insulina diariamente para manter a glicose no sangue em valores considerados normais. Para essa medicação é aconselhável, ter um aparelho chamado glicosímetro, que será capaz de medir, que ele é capaz de medir a concentração exata da glicose no sangue durante o dia a dia do paciente. É o paciente insulina dependente. Ele tem que tomar insulina. Ele tem que tomar insulina 1, 2, 3, quantas vezes for necessário, dependendo da dosagem. E o médico vai ajustando conforme isso, E vocês vão ver mais pra frente que existem vários tipos de insulina. Os médicos recomendam que a insulina, deve ser aplicada diretamente nas camadas das células de gordura, logo abaixo das células da pele. Os melhores locais de aplicação são barriga, coxa, braço, região da cintura e certa parte do glúteo. Quem é insulina dependente toma mais de uma vez ao dia, é necessário fazer rodízio, desses locais que faz a aplicação, porque corre o risco sim de uma necrose. Além de prescrever as injeções das insulinas, alguns médicos também colocam a dieta, que é obrigatória. A pessoa do tipo 1, ela tem a dieta obrigatória, toma insulina, ainda toma remédio hipoglicemiante. Cada caso é um caso, O médico não vai tratar todos os casos. Nossa saúde, não podemos tratar todos os diabéticos como sendo um só. Cada um é cada um. Cada um tem sua individualidade. O seu sistema, o seu organismo responde de um jeito, certo? Vai ter para vocês nos slides, a figura de onde a gente pode fazer a insulina. Tem pessoas que, se tiver alguém para fazer, melhor, porque na hora de fazer aqui, ou aqui assim, atrás, no glúteo, a pessoa, não é nem no glúteo, é nesse pneuzinho daqui de trás, com uma segunda pessoa é mais fácil do que vir aqui, mas dá para fazer, mas tem pessoas obesas que não dá conta de fazer isso, então a pessoa fica fazendo só na barriga, Vale se ressaltar que a gente tem que respeitar 2 dedos do umbigo, do lado direito, esquerdo, superior e inferior. Mediu 2 dedos, pode fazer insulina, certo? O tratamento do tipo 2, diabetes tipo 2, ele se identifica, consiste diretamente, na dietas e medicamentos. Mas cada é um caso, igual eu falo pra vocês. Só que o tipo 2 não toma a insulina, Ele toma inibidores de alfa-glicosade, que impede a digestão e a absorção do carboidrato no intestino. Sulfonilureares, que estimulam a produção pancreática de insulina pelas células. Glinidas, que agem também estimulando a produção de insulina pelo pâncreas. O diabetes tipo 2, ele normalmente, quase sempre vem acompanhado de outros problemas de saúde. Nós já vimos anteriormente, E é essencial o médico acompanhar esse paciente, tratar esse paciente. Geralmente vem sobrepeso, sedentarismo, hipertensão, tudo elevado. Então, não é um paciente fácil de ser trabalhado, principalmente se ele for daquele paciente teimoso, Aí complica. E se for daqueles pacientes assim já mais idoso,
sabe? Complica 10 vezes mais um pouquinho. Mas beleza, a gente vai tirando de letra. O SUS, ele fornece as insulinas, a NPH e a regular, e outros tipos de medicamento oral, que é a glibenclamina, metformina e a glicazida, tá? Existem mais remédios? Sim. Existem mais tipos de insulina? Existe. Nós temos só a NPH, que é de efeito de longa duração, e a regular, que é efeito rápido, certo? Ressaltando que a insulina regular é a única que pode ser feita venosa. A NPH não, tá? A regular, ela age mais depressa no organismo. Tem pessoas que tomam as duas insulinas e tem outras pessoas que só tomam uma. Tem outras insulinas, lantos, glardinas e assim por diante. Quando a NPH e a regular não adianta nada para elas, né? Mas no SUS, é só essas aqui que são oferecidas. E falo para vocês, as outras são caras, caríssimas, né? Não é barato, não. Então, assim, tem que ficar bem de olho. E nós temos a glibenclamida de vários miligramas, a metformina e glicazida. Existem outros, mas tem que ser comprado. Beleza? O que é hipoglicemia? Literalmente é um nível muito baixo de glicose no sangue. É comum em pessoas com diabetes. Já falei para vocês sobre a hipoglicemia, né, que é baixa. Eu estou hipoglicêmica, não quer dizer que eu tenho diabetes. Por isso a gente recomenda que a pessoa ande com a balinha no bolso, porque aí ela toma, chupa aquilo ali, sobe, né, a glicose e a pessoa volta ao normal. Nós temos a hipoglicemia e a hiperglicemia. A hipo é a baixa, né, e a hiper é a alta. O que pode causar hipoglicemia nos pacientes diabéticos? Aumentar a quantidade de exercícios físicos sem orientação a ajuste correspondente na alimentação, medicação, pular refeições e os horários de refeição. Então, assim, uma hipoglicemia que é abaixo. Se a pessoa faz atividades excessivas, sem orientação, hoje eu vou fazer 3 horas de caminhada. Vai gastar muito, não vai consumir nada, vai ter a hipo, né? Pula a refeição, hoje eu não vou almoçar, não vou tomar café, vou só jantar. Se eu não tá comendo, o medicamento vai agir e aí vai ter a hipoglicemia. É complicado. Comer do que não é necessário, exagerar na medicação, ingerir álcool. Aí tem gente que acha que não tá resolvendo, vai lá e toma remédio por conta própria, né? Passa um comprimido, a pessoa toma 2. Aí eu vou tomar 2 comprimidos hoje porque eu quero tomar um sorvete. Eu já ouvi muito isso, já vi muito isso. Adianta? Não. Paciência. Tem situações extremas, né? Que a hipoglicemia ela causa desmaios, crises convulsivas, elas necessitam de interdição médica imediata. A hipoglicemia, o diabetes e a hipoglicemia severa, ela podem causar acidentes, lesões, levar ao estado de coma e até a morte. Assim como a hipoglicemia, a hiperglicemia. Só que é muito mais fácil as pessoas morrerem por hipoglicemia, porque aí a pessoa não, né, tá ali, ela não, como se diz, não é descoberto que é hipoglicemia, e ela desmaia, ela volta, ela desmaia, ela volta, e nisso aí ela entra em coma e morre. E é rápido, não é a mesma coisa demorada, tá? Eu já tive um paciente, eu já tive um paciente que dentro do hospital ele foi a óbito por hipoglicemia. Minha professora costumava dizer que o dia que você perder um paciente dentro do hospital internado por hipoglicemia, isso quer dizer incompetência. Minha professora dizia isso. E hoje eu concordo com ela, porque os sinais são muito claros.
E o jeito de voltar à hipoglicemia faz uma glicose na veia. É muito fácil, né, a hipoglicemia. Como se diz, um médico amigo meu, é muito mais fácil você derrubar um pau que levantar. É muito mais, só que no diabetes é o contrário. É muito fácil você levantar o diabetes do que abaixar ele. Sintomas da hipoglicemia: tremedeira, nervosismo, ansiedade, suores e calafrios. É um suor frio, gente. Irritabilidade e impaciência, confusão mental e até delírio. É taquicardia, o coração batendo mais forte do que o normal, né? A pessoa começa a ver escotomas, tá? Ela fica tonta, ela tem vertigem, fome, náuseas, sonolência, a visão embaçada, a sensação de formigamento ou dormência, né, dos lábios e na língua, dor de cabeça, fraqueza, fadiga, que é o cansaço, raiva, tristeza, a falta de coordenação motora, pesadelos, choro durante o sono, convulsões e inconsciência. Então, assim, quando dou hipoglicemia, a minha avisa. Eu começo a ver escotomas, eu começo a suar frio. Às vezes eu começo a escutar a pessoa conversando bem longe, sabe? Uma perda de sentido. Até eu vir a desmaiar, que já aconteceu. Quais são as complicações do diabetes? Quando ele não tratado, ele pode evoluir para as formas mais graves e apresentar diversas complicações. Neuropatia diabética, tá? Problemas arteriais e amputações, doenças renais, o pé diabético, problemas nos olhos, pele mais sensível, alteração do humor e ansiedade, depressão, problemas sexuais também. Então, assim, são muitos problemas. Vou falar rapidinho, tá? Sobre um pouquinho deles. Neuropatia diabética, né? Ela pode afetar um grupo de nervos do corpo inteiro, que são os nervos, né, periféricos, ou seja, os mais de fora, da camada de fora. E isso vocês sabem muito bem, porque nós já estudamos anatomia, né? Ela pode vir acompanhada de uma diminuição da energia, da imobilidade, a pessoa começa a ficar mais lento para poder fazer o exercício, ou caminhar, levantar, até uma simples coisa como lavar uma vasilha, tá? É muito importante, importantíssimo. O diabetes é a causa mais comum da neuropatia. Vocês têm noção? É a causa mais comum da neuropatia periférica. Ela merece uma especial atenção, porque a neuropatia é a complicação crônica mais comum e mais incapacitante do diabetes, né? É a mais incapacitante. Ela é responsável por cerca de 2/3 das amputações não traumáticas, que não são causadas por acidentes, fatores externos. Ou seja, a pessoa deu uma neuropatia, né, periférica, foi a um grau tão grande que aquele membro precisa ser amputado. Então, assim, precisa de uma atenção maior. É muito importante, certo? Os problemas arteriais, né, as amputações. As pessoas têm as doenças arteriais periféricas, se você tem a doença periférica, né, a neuropatia, com certeza a gente pode ter arterial, porque vai reduzir, né, o fluxo de sangue para os pés. Aí a pessoa pode ter o pé diabético. Já ouviram falar nisso, né? E as úlceras. Como a pessoa, ela não sente, gente. A pessoa, né, a gente tem que ficar olhando o pé do diabético. A gente fala muito pé diabético, mas não é só o pé, as feridinhas, porque a pessoa, ela cria uma insensibilidade ali, ela não tem sensibilidade, sabe? Quase tipo a hanseníase. Aí quando vê, a coisa já tá grande, já tá feia, né? E aí só uma amputação. Se a gente vê logo de início, dá para tratar. Mas caso contrário, só uma frente, aí vai, né? Vai ficar mais fácil de sofrer, as úlceras virão infecções
e pode levar sim a amputação. E eu conheço várias pessoas de amputação, foram amputadas por conta do diabetes. A doença renal, né? Porque o sangue ele remove os resíduos, né? E o diabetes pode trazer danos aos rins, afetando sua capacidade de filtragem. Então o rim para de funcionar, né? Porque o processo de digestão dos alimentos ele gera resíduos. Essas substâncias que o corpo não vai utilizar geralmente têm moléculas bem pequenas e elas passam pelos capilares e vão, né, compor a urina. As substâncias úteis, por suas vezes, é um exemplo de proteínas, elas têm moléculas maiores e continuam circulando no sangue. Né? O problema é que os níveis altos, né, de açúcar fazem com que os rins filtrem muito sangue, sobrecarregando esse rim e fazendo ele parar muitas vezes. E aí, o que é preciso? Né? É preciso a pessoa fazer e, infelizmente, para, como se diz, né, fazer a hemodiálise. A hemodiálise, a pessoa fica ligada 4 horas na máquina, que essa máquina fica filtrando sangue porque o rim não dá conta disso mais, certo? É muito triste. A pessoa faz hemodiálise só porque ela é diabética? Não, por vários fatores, eu já falei isso pra vocês. Mas um dos maiores é por conta do diabetes, sim. Né? Problema nos olhos, a pessoa ela pode ter catarata, tá? Porque ela apresenta um problema ocular de menor gravidade e se não tratada corretamente vai só piorar. A pessoa ela tem uma pele bem mais sensível do que as outras, então por isso dessas né? Porque a glicose em excesso ela rouba a água do corpo. Se ela rouba a água do corpo, então a pele fica seca, pode ter coceira, pode ter infecções por fungo ou bactérias, né? E uma hiperglicemia também pode favorecer a desidratação. Então o uso, né, de falar para a pessoa estar ali se cuidando, passando creme, se hidratando e olhando feridinhas, coceiras, é muito importante. Alteração do humor não tem nem como, né? O estado emocional, ele é afetado sim, com o diagnóstico de qualquer doença crônica. E com diabetes, como que não? Né? E a pessoa, ela fica assim, a ansiedade pelas taxas de glicemia serem baixas, né? O diabetes, ele pode dar depressão, as pessoas acham que não, mas é sério. Ela ocorre 2 vezes mais em portadores de diabetes do que na população em geral. Você teve população em geral, na de diabetes 2 vezes mais. 20% dos portadores de diabetes, tanto tipo 1 tipo 2, né, sendo a taxa de depressão maior nas mulheres, nós mulheres sofremos mais com isso. A causa da depressão em portadores de diabetes ainda é desconhecida. Provavelmente é resultado da interação entre fatores psicológicos, físicos e genéticos. A contribuição de cada um desses fatores para a depressão varia de paciente para paciente. Tem pacientes que não têm, mas tem alguns que têm. Gente, vamos lá. Se você tem uma TPM, chocolate é tudo para você, você vê, né, diabetes, não pode mais, né? É um transtorno, pode sim ter uma depressão, né? Problemas sexuais, né? A saúde sexual também é diretamente relacionada a complicações do diabetes. Tanto a disfunção erétil, problema de ejaculação, infecções genitais, né? Fatores que podem afetar a vida da mulher, do homem, né? Com diabetes. Então, a perda do libido é muito complicada. Nos slides vai ter para vocês, né, os tipos de insulina, ação rápida, ação intermediária, ação lenta, tá? O nome delas, o prazo que elas levam para fazer início, o pico delas, que é muito importantíssimo, o pico, a questão do pico de ação dela, né?
dependendo do pico de ação, quando ela estiver fazendo pico de ação máximo, você tem que estar alimentando alguma coisa, porque senão você vai ter uma queda em hipoglicemia. A questão do armazenamento da insulina, tá? Ela tem que ser na parte de baixo da geladeira, ela não pode ser no congelador, porque senão ela pode congelar. Não no congelador, nem perto do congelador, para ela não poder congelar. Nem na porta, porque você abre a porta e tem muita variação de temperatura. Então, o correto é na parte de baixo da geladeira. Tem que viajar, arruma uma bolsa térmica, põe ali alguns, né, coisas de gelo, né, e leva, certo? Se a pessoa não tem coisa em casa, energia, não tem um filtro de barro, ali é bem fresquinho, a insulina pode ficar ali atrás. Nós temos a aplicação da insulina, ela não é ml, ela é em unidades, tá? É na seringa própria, com agulha própria. No slide tem mostrando para vocês claramente uma figura sobre isso, e no livro também tem falando muito claro sobre isso. Nós temos as canetas, isso é chique demais. Ela já vem com a insulina e aí é só ajustar a dose, a pessoa já aplica né, com a própria caneta, sem ter que vir com a seringa. É uma caneta, aplicou a insulina. Nós temos as canetas também que é para furar o dedo, né? Porque geralmente a gente fura com uns dispositivos, mas tem pessoas, é muito chique, também vem a caneta. O difícil não é a caneta, o difícil é manter ela, comprar as lancetas para ela, certo? Tem imagem também do glicosímetro com a fita bonitinho. Um glicosímetro, gente, não é caro, ele é barato. Caro são as fitas glicosímetro. Vamos supor, você compra um glicosímetro por R$80, beleza, vem um glicosímetro e umas fitinhas, né? Aí, o que acontece? Quando você vai comprar só a fita, né, uma caixinha, ela é R$70. O glicosímetro antes saiu por 10. E quando eles não tiram de fábrica, sabe? É muito comum. Esse aqui saiu de moda. Aí, ou seja, você tem que comprar outro glicosímetro porque você não acha fita para aquele que você tem mais. Isso é muito complicado, né? Bom, eu sei que é uma matéria, como se diz, ela é complicada, né? Precisa de muita dedicação de vocês. Não é pouca. Precisa de muita dedicação de vocês. Preciso que vocês comam esse livro. Durmam com ele debaixo do travesseiro, tá? Leiam. Absorvam o máximo que vocês puderem. Porque onde vocês forem trabalhar, vocês vão trabalhar com pessoas diabéticas. E até mesmo a família de vocês deve ter. Um conselho: sugam tudo que puder sobre diabetes. E eu vou ver se eu consigo o artigo que eu coloquei só a título de curiosidade, tá bom? Até a próxima aula. Espero que tenha dado tudo certo. E se tiver perguntas sobre a matéria, pode colocar lá no grupo pra gente, que eu tento responder na próxima aula dos grupos, né? A próxima aula, creio eu que vai ser de hipertensão arterial. Mas quem tiver alguma dúvida, né, de diabetes, pode colocar lá no Zap, como teve a discussão ontem, pode pôr lá que eu vou responder. A dúvida de um pode ser de muitos, não é mesmo? Então, fiquem com Deus. Até a próxima, né, aulinha básica nossa, né? Estamos aqui pro que der e vier, pro que precisarem. Beijos e fiquem com Deus. Tchau, tchau.